E aí galera, tudo bem? Eu sei que parece o mesmo lugar de ontem, é a mesma camiseta, mas na verdade é o mesmo lugar de ontem, ou seja, hoje. Só tô gravando aqui, né, um segundo vídeo, na verdade, para explicar um pouquinho de como funciona o Facharbeit. Na verdade, é um trabalho onde os alunos do nono ano, eles desenvolvem durante 2, 3 meses uma pesquisa, ou na verdade, né, escrevem uma tese, agora vou sempre uma dissertação, acho que é melhor falando, né, sobre um determinado assunto, né? Aqui na Alemanha, todos os alunos então do nono ano são obrigados a fazer a Praktikum, que é o estágio, como eu já mencionei num vídeo meu aqui um tempinho atrás, eu já falei também aqui, né, um tempinho atrás. E também eles têm que fazer um Facharbeit. O Facharbeit, então, é a apresentação de um trabalho, e aí esse trabalho ele tem muito, assim, um viés científico, muito parecido com um mestrado e um doutorado. Os alunos, então, escolhem um tema, esse tema está dentro de uma das matérias que eles têm aqui, né, na escola, e eles vão ter, então, que desenvolver uma pesquisa em cima desse tema. Com uma pergunta-chave, eles vão procurar um professor que vai orientá-los durante esse tempo. Eles têm que escrever, né? Aí no Brasil a gente tem a ABNT, que é o órgão que regula, né, esses trabalhos, né? Como eles vão escrever, qual fonte eles vão usar, qual tipo de espaçamento. Então aqui tudo isso é feito também e eles têm na semana aí uma matéria, uma disciplina que vai tratar com eles sobre isso, né? Então explicar como funciona, o que eles têm que fazer desde o começo, semana por semana. E no final eles têm que entregar esse Facharbeit, né? Eles têm que entregar isso digitado para o professor e o professor então vai fazer a correção, tanto um professor quanto um segundo professor, né? E aí a gente tem aqui a organização interna da escola, a gente organiza, vê qual professor gostaria de pegar esse trabalho, às vezes dentro de um assunto que ele conhece também, para poder avaliar. Então acredito que sim, dá um pouquinho mais de trabalho aos professores, mas é muito legal para os alunos também começarem a entender como é que funciona, às vezes, né, escrever um relatório numa empresa, não somente, eu acho, no meio científico, né, mas também em vários outros meios aí do mercado de trabalho é muito importante. Eu confesso que eu só fui aprender isso quando eu estava na graduação e foi muito difícil porque eu lembro da primeira vez que eu escrevi, dei para um amigo meu corrigir que já estava fazendo mestrado, eu na graduação, ele olhou para aquilo, eu falo que eu tenho vergonha hoje de falar, meu Deus, né, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V da internet, coisas sem nexo, e ele falando para mim, olha o que você fez aqui, imagina, ainda bem que você passou por mim antes de chegar professor, né, imagina, o professor na Unicamp, se tivesse visto meu trabalho, estava no segundo ano de faculdade, né, um adolescente que não tinha nem noção do que podia acontecer, ou de como eram as coisas, e aí depois, claro, fui aprendendo para o meu mestrado. Ainda hoje eu falo que se eu pudesse voltar atrás, né, e refazer ou reescrever o meu mestrado, olhar também as pesquisas, como eu fiz as minhas perguntas, mas tá valendo, a gente aprende às vezes, né, dos nossos erros. Então eu acho que isso é muito importante. Quando eu vi isso pela primeira vez há 2 anos atrás aqui, eu fiquei impressionado, né, com essa ideia de escrever esse trabalho pelos alunos. E o que é legal também, depois de todo esse processo, né, dos alunos escreverem, claro, trabalharem com fontes, eles têm que mostrar o argumento, né, dar a opinião própria, introdução, tudo mais, tudo passando meio rápido por isso, porque fica meio óbvio, acho, para mim, mas, né, explicando aqui um pouquinho, os alunos desenvolvem então tudo isso, depois eles entregam, a gente corrige e é marcado então o dia para a defesa do trabalho deles. Olha só, eles vão na frente, né, dos dois professores que avaliaram o trabalho deles e eles vão fazer uma apresentação então, né, do que eles entregaram. E eu confesso que eu vi essas apresentações e eu fiquei simplesmente feliz, empolgado, como é que eu posso falar? Stolz é outra palavra em alemão aqui para quem quiser. Orgulhoso, né? Stolz significa orgulhoso. Eu fiquei muito orgulhoso com o resultado deles. Eu realmente não esperava. O ano passado eu acompanhei em comparação com o ano passado. Os resultados desse ano foram muito melhores. As apresentações foram muito melhores. Talvez também porque né, meu alemão tenha melhorado. Eu estou entendendo um pouquinho mais. Mas eu fiquei assim realmente orgulhoso do resultado apresentado pelos alunos, né? Eles apresentaram os trabalhos muito, assim, seguros do que eles estavam falando. É claro que, né, alguns eu percebi o nervosismo de estarem apresentando os professores, aquela respiração mais forte, mas é legal de novo, né, no final
veja só como esse trabalho pode trazer para eles, né, muito já conhecimento ou preparação para o que vai vir pela frente aí, né, seja numa área acadêmica ou seja numa empresa, onde eles vão ter às vezes que apresentar um relatório, fazer um relatório para um chefe e apresentar isso para uma turma e receber feedbacks. Então a gente também no final, a gente sempre perguntou para eles aí qual é o seu sentimento com relação ao seu trabalho, né? O que você mudaria, o que você não mudaria, o que você acha que fez bem feito, não bem feito. Então isso tudo traz para o aluno já, né, no 9º ano, olha só, no 9º ano, aí seria o primeiro ou segundo colegial do ensino médio, né, já traz para eles uma ideia básica do que eles vão ter, claro, num outro nível depois, lá na faculdade ou num emprego. E eu olhando para minha formação, né, de novo, estudando em escolas particulares e também onde eu lecionei, eu sinto falta disso no Brasil. Eu acho que o Brasil poderia sim, né, implementar aí na grade, algum dos momentos, uma disciplina como essa, porque o aluno não aprende somente, né, a um pouquinho mais sobre o assunto que ele desenvolveu, mas ele aprende muito mais também sobre escrita, sobre desenvolver apresentação, nervosismo às vezes na hora de uma prova, e que para o vestibular em si, né, vamos ser assim bem preciso, talvez não seja muito importante, porque o nosso vestibular ele é conteudista, mas eu acho que desenvolve inúmeras outras habilidades nos alunos que podem sim ajudar, né, no dia do vestibular, ou simplesmente, né, em argumentação, ou desenvolver o raciocínio próprio. Inclusive também, né, o que eu falei no vídeo de ontem, sobre o aprender sozinho, né, porque desenvolver um trabalho científico e apresentar faz parte também disso tudo, o aprender sozinho, porque o aluno precisa, naquela hora que ele está ali na frente, ou na hora que ele vai entregar o trabalho, fazer tudo isso sozinho, e ele aprende então a desenvolver mais esse conteúdo. E como sempre, né, a gente percebe isso logo de cara nas primeiras aulas pós-prática e pós-apresentação do trabalho, como os alunos estão um pouquinho mais maduros com relação ao que é a escola e o que eles querem para a vida deles, né? Então, queira ou não, é sempre aproveitoso. Eu acho que esse é um trabalho que vale muito a pena, né, para quem não conhecia isso, para quem nunca escutou disso, para quem é professor no Brasil, pegar a ideia. Se alguém tiver alguma ideia a mais ou quiser saber um pouquinho mais em detalhes, é claro que aqui eu estou tentando sempre resumir o que acontece em 3 meses, 2 meses, em 10 minutos ou até menos que 10 minutos, então eu fico pulando muitas partes, né, eu não dou tantos detalhes, mas se alguém quiser saber um pouquinho mais disso, na medida do meu tempo aqui, eu posso explicar para vocês. É uma excelentíssima ideia aí para escolas de ensino médio, e não só ensino médio, ensino fundamental, claro que, né, estipulando os níveis mais fáceis para os alunos, beleza? Fico por aqui, semaninha mais curta, como eu disse. Vamos que vamos. Até mais.